amado Mestre Jesus, que a sua luz ilumine nossos estudos de hoje, que possamos entender cada vez mais os seus ensinamentos, que a nossa dedicação nos aproxime de ti e aumente a nossa fé. Que assim seja. Que assim seja. Doutora Cristina, como a Maria Amélia que estava com as perguntas, nós optamos por iniciar por ordem alfabética, pode ser? Pode ser. Tá, então, dona Anália, a senhora pode iniciar com a primeira pergunta? Posso. Boa noite, doutora Cristina, Boa noite. e boa noite a todos os trabalhadores da casa e trabalhadoras. A minha pergunta é a seguinte, abro aspas. O plexo gástrico tem a função exclusiva de absorver as vitaminas dos alimentos e distribuí-las no perispírito. Pergunta, quais as implicações para o encarnado quando esse plexo é contaminado? Não, algumas pessoas que eu tenho observado, elas desenvolveram anorexias, outras desenvolveram câncer no estômago, outras gastrite grave, que muitas vezes é erosiva. Então, essas complicações não é uma questão só de hábito alimentar. O sentimento de raiva, de ódio, pode ser disparado no plexo gástrico. E o eletromagnetismo negativo do pensamento da pessoa sobre o plexo pode complicar completamente esse paciente. Então, algumas pessoas, elas reclamam de dores gástricas, e geralmente eu passo o algodão para colocar em cima do estômago. Tem resultado, mas é preciso que essas pessoas mudem de postura. Obrigada pela resposta. Ana Maria, você tem alguma pergunta? E eu? É? Não, a Ana Maria. Não, obrigada, Mariane. De nada. Adelaide, você tem alguma pergunta? Tenho sim. Pode fazer. É, boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora, como saber se o plexo gástrico tem eletromagnetismo negativo ou se está sendo vampirizado por entidades inferiores? O grande problema quando há eletronegativo é o sangramento. O sangramento vai existir. E aí seria a gastrite erosiva, e na realidade o eletromagnetismo ali é muito pesado. Então, nesse caso, o paciente vai desenvolver também H. pylori, que perdeu a imunidade gástrica. Então, é uma série de complicações uma da outra. E muitas vezes o paciente ele não se ajuda. Por ele não se ajudar, isso complica muito o estado físico dele e pé espiritual. O outro problema é quando a entidade se liga ao plexo gástrico e ele é alcoólatra. É outra complicação. Porque o eletromagnetismo que tem na bebida alcoólica é negativo e erosivo. Vai levar a pessoa a um câncer de estômago. Então, saiu uma pesquisa atualmente de universidades dos Estados Unidos, que 90% das pessoas que bebem terão câncer. Incluíram até o vinho no meio. O tão falado vinho, que era bom para o coração, desabou agora, viu? O vinho, a cachaça, a cerveja, a garrafada que vocês às vezes tomam de raiz, tudo aquilo que contém álcool, eles chegaram à constatação que pode provocar câncer em 90% dos pacientes. Quando vão para a classificação de grupo, as mulheres estariam em primeiro lugar em câncer de mama provocado pela bebida alcoólica. Ok, obrigada, doutora. Obrigado também. Elaine, você tem alguma pergunta? Não? Você está sem áudio.
Oi, Mariane. Não. Não. Perfeito. Jean, você tem alguma pergunta? Tem sim. Pode fazer. Boa noite, doutora. Boa noite, Jean. Quem tem sensibilidade nesse plexo pode usar diariamente o algodão ou eletrodo para trabalhar? Eu recomendaria o algodão, que a absorção dele é muito lenta, e usar o eletrodo, então ele pode puxar muito durante o dia inteiro, no plexo gástrico. Eu só usaria o eletrodo no gástrico se o paciente tivesse com a gastrite erosiva com sangramento. Aí eu colocaria o dia inteiro para tirar o eletronegativo. Mas uma sensibilidade só é colocar o algodão, que esse algodão resolve no gástrico, viu? Tá bom, obrigado. Grazi, você tem alguma pergunta? Marane, tenho sim. Pode fazer. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite. Doutora, minha pergunta é a seguinte: a contaminação no plexo ocorre somente somente se for fluídico ou alimentar também? Se sim, como diferenciar uma da outra? A diferença é grande, porque no caso da contaminação gástrica, a gente percebe que o paciente ele tem reação de vômito imediata, então ele não consegue segurar. E a sensibilidade estomacal ela aumenta. Quando a gente percebe que alguns alimentos o paciente não pode ingerir, eu encaminho geralmente para a nutricionista, para que ela faça uma dieta para ele, já que eu não tenho tempo de atender nessa área, não. E a nutricionista vai observar qual é o alimento que está prejudicando ele. E aí ela vai fazer a dieta e ele vai voltando à normalidade. Para a gente entender que os espíritos, eles precisam também dos médicos materiais. Por isso que eu encaminho. Então, a diferença é muito grande. Na contaminação gástrica, a gente vai observar também que eles têm queimores estomacais. E esses queimores é como se fosse uma espécie de energia que circula dentro do estômago e que provoca um aquecimento enorme. Então, por isso que eles falam que tem azia. A questão por alimento, a gente sabe que ele pode ficar empachado, né? Então, seria aí uma contaminação alimentar. Mas por fluido, geralmente ele não fica empachado. Obrigada, doutora. Obrigado também. Dona Erondina, a senhora tem alguma dúvida? Não, Tá, então a próxima agora seria Ilínia. Você tem alguma dúvida que você queira fazer aqui para a turma? Acho que ela teve um problema aqui, Ludmila. É a sua vez. Você tem alguma dúvida? Tem uma pergunta. Por favor. O áudio está normal? Tá normal. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Ludmila. Boa noite para todo mundo. boa noite. Doutor, eu queria saber por que existe um alto índice em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, né, pós-cirurgia, de alcoolismo e depressão. Eu, inclusive, acompanhei uma pessoa e, e ela começou a beber muito depois da cirurgia. E começou a beber muito e diariamente mesmo, e a ponto dela ter sido internada por causa do vício. Olha, os pacientes que vão para a bariátrica, geralmente aqui eu faço a cirurgia da redução do plexo gástrico, sempre, já para não ter esses problemas. Porque não adianta você reduzir o estômago e não reduzir o plexo, vai dar problema. Aquela pessoa vai desviar esse lado do prazer de comer para a bebida para alguma finalidade. A gente explica para eles também que eles têm que passar pelo atendimento psicológico para depois ir para a cirurgia bariátrica. E tem muitos, às vezes, que não seguem os conselhos. Mexer com o estômago é mexer com o plexo. A gente tem que entender isso.
E se a gente vai mexer pelo lado físico, teria que mexer pelo lado espiritual. Alguns nos perguntam, a senhora faz cirurgia bariátrica? É impossível fazer isso. O que eu posso fazer é a redução do plexo, já que no caso da obesidade, esse plexo ele é elástico. Então, cada vez que a pessoa come, mas não se sente saciada, ela quer comer mais. Então, o que a gente vai fazer é a redução do plexo, mas para a cirurgia dar certo, ele vai ter que fazer a bariátrica. E outros eu não vejo necessidade de cirurgia bariátrica. São pessoas que têm 80 quilos, que dá para perder peso através da atividade física, mas por vaidade querem fazer, depois se prejudica. Obrigada, doutora. Maria Alice, você tem alguma pergunta? Tenho sim. Boa noite, doutora. Boa noite, todo mundo. Boa noite, meninas. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, muito se Tem fala até torcida aqui, ó, tá vendo lá daqui. Oi? Tem até torcida aqui, Natália e Dona Zelma. Beijo para todos. Doutora, muito se fala das pessoas que têm compulsão alimentar, que tem a fome fantasma, mas também tem aquele grupo de pessoas que não têm vontade de comer, não têm o prazer pela comida, que já fizeram tratamentos para engordar, porém não funciona. É, o que seria isso? Olha, existem problemas que se traz no perispírito periférico muito grave. Isso tem relação de vidas passadas por alguns pacientes como esse. E às vezes também vampirização. Então, eu tenho uma paciente aqui que ela tem um sério problema no plexo gástrico. Então, ela acredita que ela tem 40 quilos e foi internada porque não entra comida de jeito nenhum. Então, a gente classifica aquele caso ali como um caso de vampirização. Mas só que a paciente também, ela não sai do grau de pensamento negativo. Isso favorece também esse fator, para a gente entender como as toxinas, elas se transformam no verdadeiro inimigo contra o ser humano. Então, se ela fosse uma pessoa mais positiva, se ela fosse uma pessoa que pensasse, que orasse todos os dias e trouxesse bons fluidos, era outra situação. Então, quando a gente vê a contaminação também de laringe em alguns, é outra complicação também. Ele não sente gosto pela comida. E quando você vai observar, existe o lado da vampirização do plexo laríngeo, que é outra patologia bastante complicada, porque o indivíduo ele se sente tão incomodado que ele bota o dedo na garganta para vomitar e depois para comer de novo. Então, isso a gente atribui a transtornos, e esse transtorno que eles têm é trazido de vidas passadas. Então, qual a ligação desses transtornos? A maioria era com alcoolismo. Olha aí, pessoal. O alcoolismo, ele muda todo o metabolismo do perispírito periférico. E agora, numa nova existência, eles não bebem, mas também eles não conseguem segurar a alimentação por causa de todo o processo eletromagnético negativo que aconteceu no plexo gástrico, modificando essa função. E essa vampirização, ela é tratada ou tem que fazer tipo um, é, na sessão mediúnica ou como que é tratada? Olha, o tratamento aqui, eu vou aplicar o ectoplasma de 1 ml no estômago, porque aí eu vou tentar recompor aquela lesão, que não é de hoje, e vai ter o acompanhamento também de tratamentos obsessivos para esses casos. Está entendendo? Agora, não são todos os casos. Existem pessoas que é portadora de um porte físico e aquilo ali não vai sair dali. Mas já existem outras que a perda de peso é muito acelerada e, de repente, a gente pode até perder o paciente. Aí tem envolvimento com bebida no meio, tem envolvimento também com lugares contaminados.
Então, isso é muito complicado o tratamento, porque eu vou precisar também aí que procure um endócrino para saber o que está acontecendo. Mas os casos patológicos, a gente sabe que eles são mais obsessivos mesmo. Os outros é aquele corpo mesmo que o espírito veio. Às vezes ele não tem tendência de ingerir bastante alimento, mas não prejudica em nada eles. A sustentabilidade, as taxas, está tudo normal, mas já tem outros que são transtorno alimentar. Obrigada. Obrigado também. Maria Aparecida, você quer fazer alguma pergunta? É uma pergunta básica. Boa noite para todos. Boa noite, doutora Boa noite. Cristina. Gente. É, Isso. o que a senhora, doutora Cristina, recomenda para que possamos ter um aparelho gástrico saudável? Não deu para entender aqui, não. O que a senhora, doutora Cristina, recomenda para que possamos ter o aparelho gástrico saudável Não se no dia estressa, a pelo amor de dia? Deus. Não se estressa. Você se estressa e desconta na pobre da geladeira fria, solitária e fechada lá no canto dela. Olha para aí que situação. É o problema. Então, o problema hoje em dia da ansiedade alimentar está relacionado ao estresse. Então, tem gente que se acorda estressado de 1 hora da manhã para comer. Isso acelera muito o metabolismo e vai provocar obesidade, porque o plexo acelerou, tá entendendo? Então, quando vocês vão aí para 1970, vocês vão observar que as pessoas não eram gordinhos, né? Também não eram estressados. Tá entendendo? Não tinha estresse. Então, não foi a batatinha só não, viu? Nem o refrigerante não, de jeito nenhum. Nem o churrasquinho. Então, a geração de hoje, ela se estressa e desconta na comida. Então, olha, se aquela pessoa muitas vezes faz uma dieta e diz assim, mas eu não perco peso de jeito nenhum, mas também não perde o tempo de estar estressada. Isso vai adiantar? Então, o primeiro controle é emocional, o segundo controle é o controle alimentar. E essas pessoas não entendem isso de jeito nenhum. Aí tem um aqui que diz, olha, doutor, eu tenho ansiedade alimentar. Eu digo, mais estresse. Pronto, é o que eu tenho. Se tu parar com esse estresse, tu controla a alimentação. Então, a outra condição é a questão genética, né? Então, no caso da bariátrica, muitas vezes essa condição genética ela é trazida de quem? Pai, mãe, avô, e a pessoa tem obesidade. Vai fazer geriátrica, vai se dar mal. Porque a ânsia do alimento que está ali é um código de DNA, pessoal, de um descontrole energético. Então, aquela pessoa faz a bariátrica, mas ela tem vontade de comer, volta a engordar de novo e termina se desprezando totalmente. Obrigada. Doutora Cristina, agora eu vou fazer a minha. Doutora Cristina, o número de cirurgias bariátricas no Brasil quase que dobrou em 8 anos, de 34.600 procedimentos em 2020 e 2011 para 63.900 em 2018. Entre as principais desvantagens dessa cirurgia, podemos citar a alta porcentagem de deficiência de nutrientes, que exige suplementação por parte do paciente. A realização dessa cirurgia pode trazer alguma lesão ao perispírito, podendo refletir em uma próxima reencarnação? Olha, eu vejo resultados em alguns e em outros não, com relação à bariátrica. Então, se ali existe um risco, né, cardiopatia, diabetes, entendeu? Então, você não tem uma saída, você vai ter que fazer. Mas o problema de alguns é fazer por vaidade, e não há necessidade. Então, a gente tem que entender agora como foi a genética daquela criança. Aquela criança já nasceu obesa, a bariátrica não vai fazer bem. Então, isso quer dizer que
todas as taxas vai desabar nessa criança que já era obesa, que na fase adulta ela fez a bariátrica. Aí vem outros problemas também, insuficiência renal. Por quê? O perispírito periférico daquela pessoa, que geneticamente já trouxe problemas de obesidade de vidas passadas, ele já veio com as conexões, todas elas interligadas a isso. Ele vai consumir muito, mas ao mesmo tempo, o que é que acontece? Está sob o controle ali dessas funções. Quando ele faz a bariátrica, então, essas funções pedem muito e não tem, as taxas desabam. Então, tem pessoas aqui que eu vejo que a situação de anemia é precária. Tem umas que eu vejo que ficaram com doença de pele grave. Então, isso foi atribuído ao quê? A bariátrica. Agora, veja, se essa correção aí for uma necessidade do espírito, ele já vem adaptado para essa necessidade, não tem nenhum problema. O problema são as bariátricas sem necessidade. Esse número que você falou, 34 mil, se você for observar aí, tinha pessoas aí que têm 80 quilos e fez isso. Eu tenho dinheiro para pagar, eu faço. Então, a gente não aconselha fazer isso. Então, tem uma paciente que ela fez bariátrica. Eu coloquei o pé na frente, outra atrás, ela me perguntou, disse, qual é teu peso, criatura? Eu tenho 90 quilos. 90 quilos para fazer bariátrica. Aí o que acontece? Está perdendo peso muito rápido. E aquilo ali vai dar problemas sérios no rins. Então, vai dar problema sério de anemia. Por quê? Em 60 dias, você já perdeu 25 quilos. É muita coisa para 60 dias de bariátrica. Só que o que é que acontece? As mulheres querem parecer uma árvore de Natal, toda enfeitada e bonita, mas não sabem as consequências da bariátrica. Então, quando eu vi perdendo peso demais, eu disse, olha, como é que você está? Eu estou ótima. Para mim, não está não. Para mim, vai dar problema. Então, a pessoa que tem acima de 140 quilos vai fazer bariátrica, ele pode fazer, mas ele vai ter insuficiência renal. Tem para onde? O rins dele trabalhava no limite do corpo que estava ali. Diminuiu o limite, esse rins paralisa. Ele não funciona mais, porque era o ritmo que ele aguentava, era de 140 quilos. Olha aí. Quando você reduz isso de 140, ele vai cair para 100. Quando ele chega em 80, então o que é que vai acontecer? Esse rins vai sentir isso e vai começar a paralisar. É o caso de alguns artistas que estão fazendo aí. E o rins paralisando. Todos os casos deveriam ser avaliados, mas só que existe a ambição humana, né? Pagou, eu faço. Mas as sequelas, tenha certeza que essas daí são eternas. Doutora Cristina, a sequela nessa vida a gente sabe que vai ter, né? Não tem como. Mas e eu posso levar isso para outra vida? Porque assim, eu acredito que mais da metade das cirurgias, muitas vezes o paciente, a pessoa engorda para fazer a cirurgia. Então, não havia a necessidade, se a gente fosse avaliar os parâmetros. Ela leva as consequências dessa cirurgia para uma outra vida? Não, ela não leva as consequências dessa cirurgia. O que ela vai ter aqui na escola de nutrição são orientações alimentares e vai ser estudado aquele caso ali nessas escolas, principalmente nas pessoas que têm esse transtorno alimentar, que eu não digo que são uma doença, é um transtorno alimentar, e, na verdade, elas vão ter que se disciplinar logo aqui, tá entendendo? Porque se não disciplinar aqui, pessoal, a forma que for se deitar vai ser sempre a forma gordinha. Então, a disciplina aqui é essencial para o melhoramento desses espíritos. Ele passou por uma cirurgia na Terra, sim, passou. Mas se ele chegar aqui com ânsia alimentar, não quer dizer que ele vai engordar aqui. Quer dizer que esse transtorno ainda existe e que ele vai trazer esse transtorno para a próxima reencarnação. Qual é o nosso papel aqui na área de nutrição? É mostrar a ele, olha, aqui não tem comida, mas você tem um transtorno. E você está pensando que está comendo, mas não tem comida. Agora você vai ter que passar por um processo de reeducação. Então, quando ele passa por todo esse entendimento, como qualquer vício,
ele tem a oportunidade de reencarnar e não desenvolver mais obesidade. Perfeito, doutora Cristina, ficou claro. Obrigada. Dona Maria das Graças, você quer fazer alguma pergunta? Tenho duas. Pode fazer a Boa primeira. noite. Boa noite, doutora Cristina, e boa noite a todos. Boa noite. Segundo aquele material que nós temos impresso, eu peguei lá as palavras da senhora. O plexo gástrico ajuda na assimilação e no metabolismo alimentar. Gostaria que a senhora me explicasse a relação desse plexo com os sentimentos e as emoções. É muito interessante, porque os que se dizem doado e chato, esse plexo aí é impressionante, viu? O metabolismo é muito lento, a digestão é muito lenta, porque aquela própria pessoa, o emocional dela, dificulta tudo isso. Então, são aquelas pessoas que dizem assim, eu sou insuportável graças a Deus. Está se prejudicando, criatura. Porque isso vai influenciar no teu plexo. Pode haver uma elasticidade, como pode haver uma compressão do plexo. Quando há uma compressão desse plexo, é o que eles dizem aqui, estou com dor na boca do estômago. Essa compressão aí justamente está interligada ao quê? Ao estado emocional negativo. Se há uma elasticidade naquele plexo, então isso está atribuído ao quê, pessoal? Ao pensamento negativo e à sua expansão por todas as partes, que vai atingir o plexo. Então, o plexo gástrico ele tem uma importância enorme. Ele define ali todos os teus nutrientes. Ele vai alimentar todas as células. E como é que a criatura ele não cuida desse plexo? Se não cuida do pensamento, ele não vai cuidar desse plexo. Sim, obrigada, entendi. Maria Madalena, você tem alguma pergunta? Tem duas, se puder. Mas a primeira, para a gente poder seguir a ordem. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Boa Cristina. noite. Puxa lá, só um pouquinho aqui que saiu do mundo. Tá. Doutora, sendo o plexo gástrico que faz a distribuição dos nutrientes ao perispírito periférico, a senhora pode nos esclarecer sobre o uso de suplementos alimentares e sobre o uso de vitaminas em crianças, adultos e principalmente em idosos, que ficam mais fortalecidos com essa suplementação? Que às vezes a gente vê a pessoa que está abatida, está sofrida, aí o médico receita lá um suplemento e a pessoa volta a ter uma aparência melhor, uma disposição. Aí gostaria que a senhora pudesse falar algo sobre. A senhora já viu o carro velho com gasolina nova funcionar? Carro velho com gasolina nova, doutora? Carro velho com vidro. Olha, não adianta, o carro é velho, a gasolina pode ser nova. Ele não vai sair do campo. Né? Ele não vai sair do canto. A mesma coisa é quando vocês vão aumentando a idade, essa gasolina aí, ela vai envelhecendo. Entendeu? Vai absorver. Só no reboque mesmo, né, doutora? O microfone. Não, ele está funcionando. Doutora Cristina, seu microfone está fechado. Doutora Cristina, o microfone está fechado. Vai surgindo na hora de sair. Doutora Cristina, essa foi brava, hein? Gasolina nova em carro velho, essa foi brava. Voltou, doutora. Então, veja só. Isso vai surgir nódulo no fígado. Eu não oriento nenhum paciente a fazer isso. Então, ele pode procurar nutricionista, mas a partir do momento que eu vejo aqui muitos que fazem academia, se eu der um sopro, cai. E eu digo, criatura, tu tem o quê? Eu estou fraco, estou fazendo academia e está fraco. Está tomando o quê? Suplemento
alimentar. Pessoal, Deus deixou a galinha, o boi, a vaca e a verdura para comer. Não foi para você pegar um suplemento alimentar. Isso vai pulsionar a compulsão, tá entendendo? E daqui a pouco, todo o seu metabolismo perdeu o controle. Você não vai querer parar mais de comer. Então, o que é que acontece? Você diz assim, mas eu vou tomar vitamina, né? Você vai tomar vitamina. Essa vitamina vai servir, ela vai absorver a mesma coisa que o alimento absorve. É o eficiente. Se vitamina funcionasse, quem tinha 80 ia ficar com cara de 15. Então, o que é que essa vitamina faz? Ela pode funcionar uma função e trazer outros problemas para outros órgãos, principalmente como o fígado. Então, o fígado está ali nessa funçãozinha, a função dele é importante. Mas ele acompanha o metabolismo de qualquer idade. Um menino lá com 15 anos de idade, ele pode comer 10 pizzas, ele não vai engordar, não. Ele parece uma usina nuclear, de tanto comer. Tá entendendo? Mas o que é que acontece? É o ritmo do metabolismo dele. Agora, pega uma pessoa lá de 80 e diz assim, come 10 pizzas, e no outro dia a diabetes sobe. Então, os que eu vejo aqui na faixa etária de 20 anos, 30 anos, que estão tomando suplemento alimentar, eu já disse a eles que prepara que você vai ser o futuro obeso. Eu posso Você fazer não só vai... uma complementação? Calminha aí, que eu tô na área aqui. Posso Deixa eu fazer uma concluir aqui. complementação depois? Deixa eu concluir aqui. Então, qual é a minha recomendação, pessoal? Faça uma alimentação sadia, tá entendendo? Então, se eu digo aqui, eu dizia sempre aqui, olha, você sabe o que é bom para a Covid? Aí perguntaram a mim. Eu disse, olha, ovo cozido de manhã, um salzinho bem quente e um café com pimenta está resolvido comigo. Então, o que é que acontece? Injetaram tanta coisa aí e mataram as pessoas. E as pessoas que pegavam ovos cozidos, só quente, café com pimenta, tá tudo vivo. Então, hoje, quando vocês falam em vitamina, lembre-se que vocês são uma composição química. Muitos é refrigerante, maionese, ketchup. Como é que essa vitamina vai funcionar? Onde você injetou várias substâncias químicas que impedem que essa vitamina atue. É muita coisa nessa área, viu, pessoal? Doutora, Diga, André. doutora, Diga. eu posso, não estou questionando, posso só fazer uma colocação para a senhora Pode sim. esclarecer mais, assim, ampliar aqui. E essa pessoa idosa que está, vou falar uma palavra bem comum assim, né? Está fraca, está fragilizada, está numa morrência, que a gente vê o pessoal falar, né? Uma morrência. Minha mãe falava assim, minha filha, eu estou com uma morrência. É, essa vitamina faria o mesmo efeito. A melhor vitamina para o idoso, sabe qual é? Ele não estressa ele, não. É a melhor vitamina para o idoso. Então, você imagina uma pessoa com 8 filhos, tudinho aperreando o juízo dele. Não tem vitamina que injete que dê certo. Então, se aquela pessoa, ela gosta de um lazer, você leva o idoso para um lazer, você não conta todos os problemas que estão existindo, ele se recupera. Então, quando os idosos antigos tinham uma raiva, observe que eles nem comiam. Passava dias e dias sem comer. Então, qual é o maior problema da humanidade, pessoal? Não é tomar vitamina, é você ser uma pessoa pacificadora. Entendi, doutora. Entendi. Sem morrência, né, doutora? Sem morrência. Doutora, muito obrigada, hein? Obrigado também. Posso complementar essa questão? Pode falar, Grazi. Doutora, fala-se muito que hoje em dia
devido à alta rotatividade na questão das plantações, né? Por exemplo, se planta-se uma banana aí, por exemplo, aí com um mês antes, demorava muito para se amadurecer uma banana, né? E aí, hoje coloca-se componentes químicos para ela amadurecer mais rápido. Com isso, ela não consegue puxar todos os nutrientes da terra. No caso, eu suplemento com vitaminas, vitamina C, vitamina I, várias vitaminas eu gosto de tomar. No caso, eu devo suspender essas vitaminas e esse fato de que não se puxa os nutrientes da terra o suficiente. Fiquei com dúvida, eu não sei se eu devo continuar ou não. Olha, veja o maior índice de vitamina baixa, vitamina D, no Nordeste. Sabe qual era o motivo? Bronzeador nas praias. Todo mundo saía do interior para a praia colocar bronzeador. Olha, porque veja a indústria de bronzeadores, como ele foi estratégico. Isso aqui protege contra o câncer. Nunca os raios, ele penetra qualquer coisa. Não adianta. Então, que as pessoas colocaram, a indústria vendeu muito, porque aqui no Nordeste é só litoral, mas só que arcaram com as consequências graves. Todos eles têm vitamina D lá embaixo. Olha aí, porque cresceram nas praias, cresceram no bronzeador. Então, hoje, o que é que eu digo para os meus pacientes aqui? Olha, pega um solzinho de 6 horas, a vitamina D vai subindo a partir dali. Mais adiante, não dá, precisa muito quente para você. Então, quando um paciente vem dizer a mim, doutor, eu estou tomando vitamina C, eu digo, e a laranja? Ah, não tem vitamina C não, hein? E a acerola? Não tem vitamina C? Então, significa que as frutas que contêm vitamina, elas absorvem muito mais do que aquele comprimidozinho que você está tomando. Porque aquele comprimido, ele tem 1 grama de vitamina C, mas eu digo a você, 50% de maceração. E essa maceração que está ali, criatura, vai para onde? Os teus vasos sanguíneos. Vai chegar aonde? Sistema nervoso central. Os vasos sanguíneos neurológicos, eles são muito finos. Essa maceraçãozinha da medicação que você está tomando, certamente no futuro você vai ter usado Paxil ou então ADC. Então, eu recomendo, pessoal, a vitamina natural. Natural. Tem umas aqui que diz assim, olha, doutora, alguma gestante, a médica disse que estou precisando de tomar ferro, vou comprar o remédio. Ó, criatura, tem caldo de cana ali no lanchonete. 100% de ferro caldo de cana tem. Para que tu vai comprar uma vitamina à base de ferro? Que o ferro, ele vai prejudicar teu fígado lá na frente. Essa criança também pode ser prejudicada. Então, o que acontece? As pessoas, elas querem vender. Elas não querem ver você curado, entendeu, Graça? Elas querem vender. Então, vocês têm aqui no Brasil um país tropical. Não existe fruta mais no mundo que no Brasil. Olha aí. Tem uns aqui que chegam, olha, doutor, eu estou com prisão de vento e tudo. Eu digo, olha, o médico passou o quê? Passou isso. Ô, criatura, não dá para tu chupar a manguinha, não, tem fibra. Só que vocês têm que ver o comprimido entrando e engolindo para acreditar. Esse é o problema de vocês. Então, vocês têm tudo no Brasil, tudo. Mas o que acontece? Vocês vão para a indústria farmacêutica. E aí é altamente prejudicial. Aí, de repente, veja, o local que tem menos câncer de pele é incrível, sabe o que é? A região Nordeste. E ficaram em 1970, 1980, que um dizia assim, eu quero ficar bronzeado feito um galeto. Tá certo, a vitamina D, bem, foi embora. Entendeu? Então, tu virou galeto, mas teu DNA jamais vai recuperar o que você fez. Então, para a gente entender a gravidade do problema aqui, dessa região, como durante décadas e décadas, pregaram que bronzeador aqui protegia de câncer de pele. Não protege, pessoal. O suco também, doutora, pode ser? Em vez de ser a fruta, pode usar o suco também? A fruta? Não Isso, suco entendi. da fruta.
Fazer suco da fruta. Mas é o melhor que tem, Grazi. Isso é o melhor que tem, porque, olha, ele vai ajudar os rins. Agora, eu não aconselho medicação por introdução, vitamina por introdução de medicação. Eu não aconselho, porque existe mais maceração do que vitamina. Como é que fica? Está entendendo? As outras medicações controlam isso. Mas você olha um comprimido lá, esse comprimido verdinho, grandinho, tá cheio, tá? Ele tá cheio de maceração. Entendi. Obrigada, doutora. Eu imagino que o que a doutora fala de maceração é o recipiente, o corante, o conservante, é isso, doutora? Doutora Cristina? Hoje não. O que a doutora fala de maceração que tem na vitamina seria o conservante, o corante, o que a gente coloca para completar o volume? Tudo isso forma um volume e forma um quadro de atrativo para o paciente, achando que aquilo ali vai resolver o problema dele. E não vai resolver. Entendi, perfeito. Dona Rose, agora é com a senhora. Só que seu áudio está fechado, tá? O Moreira faz antes ou eu faço? Vamos ser os Sim. dois, pode escolher a ordem. Tá. Você quer fazer primeiro? Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, seu Moreira. Quando uma gestante, durante 8 meses de gestação, tem muita azia e salivação excessiva o dia todo, é por contaminação do gastro ou no timo? E por qual motivo? Olha, geralmente o timo dela travou. E se esse timo trava, é muito complicado. Aí vem o enjoo, vem o vômito. Aqui eu posso fazer esse tratamento. A gente destrava o timo, às vezes coloca uma sondazinha espiritual para absorver as toxinas que estão ali e ela volta à normalidade. A questão de azia também, isso tem muita relação também com a condição do espírito, viu? Então, se aquele espírito ele teve um grau de alcoolismo, a mãe vai sofrer. Porque agora ele está interligado a ela. Então, quando ele se aproxima, ela sente toda a reação. Obrigado. Posso falar? Pode. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Dona Rosa. No tratamento da anorexia é citado um método para atrair entidade para o campo magnético, onde as energias negativas da entidade são absorvidas pelo médium. A senhora pode nos falar mais dessa técnica, doutora Cristina, por favor? Olha, a anorexia é um dos casos mais complicados que eu vejo, porque o paciente tem um processo hipnótico. Ele está esquelético ali, ó. Mas quando ele olha para o espelho, ele se vê gordo. E isso é uma questão de uma terapia, de uma conversa para mostrar tudo, entendeu? Mas é muito difícil, porque eles dizem assim, não, a senhora está enganada, eu estou gorda, eu não estou magra, não. Então, veja, o que foi projetado na memória desse paciente, pelo processo obsessivo, foi que ela é obesa. Então, quando ela olha no espelho, realmente ela se sente elástica. Aí é o grande problema da gente tratar esses pacientes, onde a gente orienta ela, muitas vezes, o tratamento psicológico também. O outro fator aí é a evocação da entidade. Quando é um caso de vampirização, ele vai ter que ser evocado. Agora, nesse caso, os médios vai ter que ter um autocontrole para que não haja uma aproximação muito grande do corpo dele, já que esses espíritos possuem muitas toxinas, que pode provocar reação de vômito na comunicação, reação de enjoo. Então, eu coloco mais os médios mais experientes para que esses médios tratem desse paciente e desse espírito. Obrigada, doutora. A próxima seria a Silvia. Silvia, você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tenho sim uma pergunta.
Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a Boa todos. noite, Silvia. Doutora Cristina, minha pergunta é sobre a enxaqueca que afeta o estômago e que só melhora depois de várias crises de vômito. Seria uma contaminação por eletromagnetismo negativo? Não é mediunidade. Quando tiver com essa dor de cabeça, não deixa ela chegar nesse nível, não. Pega um algodãozinho molhado com água gelada, coloca aqui, ó. Desbloqueou o frontal, esse fluido ele vai circular, ele vai sair. O problema de vocês é esperar o pior para vir o melhor. Não vem. Antes de chegar no pior, tome logo as providências. Por quê? Do frontal vai descer para o gástrico. Quando desce para o gástrico, essa acidez já está 100%. Então, aí vai ter reação de vômito. Quando você coloca tudo para fora, o que é que acontece? A dor de cabeça, ela começa a passar. Mas fica aquela dorzinha no frontal meia chatinha, né? Como vocês falam. Então, começou algodão no frontal, um pouquinho molhadinho com água gelada, para não descer para o gástrico. Obrigada, doutora. Suede, você tem alguma pergunta? A doutora Cristina respondeu a minha dúvida na sua pergunta, Mairana. Então, eu agradeço e já foi tirada a dúvida. Perfeito. Eu vou passar então para a dona Tânia. Tânia, tem alguma dúvida? Não? Tá. Thaís? Boa noite, doutora. Boa noite, Thaís. Eu queria saber o seguinte: eu sinto, de vez em quando, uns enjoos assim, de uma hora para outra, sem motivo aparente. E assim, eu vejo que até a água, se eu for beber, me incomoda. Eu tenho que ficar sem comer, sem beber, até parece passar. Isso pode ser algo relacionado a refluxo, ou pode ser contaminação gástrica ou a fluídica. Essa contaminação no laringe aqui, ó. Ah, tá. Por quê? Veja só. Você colocar um eletrodozinho no laringe, e aí eu não usaria o algodão, já que fosse com a contração aí, eu usaria o eletrodo na absorção, até o plexo voltar ao relaxamento dele normal. Aí você teria a condição de se alimentar normalmente, viu? Tá. Obrigada, doutora. Obrigado também. Núbia, você tem alguma pergunta? Tenho sim. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Rubia. Doutora Cristina, eu tenho uma pergunta relacionada ao estudo, mas eu teria uma que não está relacionada. Eu posso fazer? Pode. Na verdade, é sobre a saúde, mas é uma situação que a gente está passando aqui com uma sobrinha que ela está com um problema de lúpus. É um dos lúpus, considerado um dos lúpus mais forte, mas ainda não conseguiram encontrar um tratamento que na verdade, acalma e adormeça essa doença, e já atacou os rins. Ela perdeu praticamente os 2 rins, não funcionam nem 10%. E todo o tratamento que eles iniciam com ela dá alergia ou ataca a pressão. O último Qual a agora idade foi dela? 22 anos, doutor. Ó, 22 anos. Então, aí existe um caso, primeiro, obsessivo. Porque, no caso dela, provavelmente, a entidade está comprometendo o baço. Aí causou nela uma hipersensibilidade a qualquer tipo de tratamento. Aí teria que tratar dessa entidade para depois a gente tratar aí do rins dela, não, do baço. Aí veja que isso vai se agravando. Os tratamentos de lúpus, ele é um pouco complicado. A gente tem que avaliar o que é que tem ali por trás dele, porque não é só a doença. Ela não tem só a doença, ela tem um processo obsessivo.
Na verdade, o tratamento dela hoje é um tratamento bem complicado, porque eles estão indo para o lado de tentar recuperar o rim, fazer pulsoterapia com o rim, que é para iniciar amanhã. Para daí. Eu aconselharia botar um eletrodozinho no baço dela, certo? Então, no caso da entidade aí, eu passo para o doutor Ricardo para ele dar uma olhada nisso, tá certo? Tá certo. Obrigada, doutora. Doutora Cristina, como está faltando 5 minutos, eu acho que a gente ainda consegue tirar uma dúvida da Anália, que ela separou várias dúvidas, né? Acho que a gente pode fazer mais uma dela e, se der tempo, mais outra. Pode fazer. Então, de todas que eu fiz aqui, eu vou escolher uma e eu gostaria que a doutora Cristina esclarecesse para mim. A soja, matéria-prima para a produção de leite de soja, certo. Vou repetir. A soja, matéria-prima para a produção de leite de soja, carne de soja, queijo, óleo, etc. Esse tipo de alimento substitui as proteínas da carne? Isso é conversa de quem quer vender soja. A proteína da carne é que substituir, né? Agora, veja só. Quando a gente introduz aí o óleo de soja, no caso aí, é muito prejudicial, principalmente, né, aos fatores de colesterol aí que disparam. O azeite de vocês é mais falsificado do que tudo, porque não é azeite, é uma mistura, né? E vocês acham que estão aí arrasando comendo azeite. Entendeu? Então, o que que acontece? O que é que a gente observa com relação a tudo isso? Se você come bastante carne de soja, isso vai atingir teu sistema endócrino. Pode ter certeza. Você pode desenvolver nódulo, você pode desenvolver obesidade, e vocês acham que é a coisa mais sadia do mundo. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. Existem pessoas que têm sensibilidade à soja. Se essa pessoa tem sensibilidade à soja, então significa que não seria bom. Outras não têm e vão ser danificadas, porque não vai ser detectado nessas pessoas. Então, as pessoas criou verdadeiras coisas que eu fico só pensando, onde é que esse povo foi buscar isso? Depois vocês disseram que óleo de coco era bom. E tinha trabalhador aqui tomando óleo de coco, parecia um caminhão. Aí depois veio, doutora, meu colesterol está lá em cima. Eu digo, olha, o que é que tu está tomando? Olha, eu vi que disseram que óleo de coco é muito bom para a saúde. Acabou com o intestino. Então, depois são uma pesquisa, a minha pesquisa foi primeira, depois são uma pesquisa dos Estados Unidos, que proibiram o óleo de coco. E aqui nos hospitais estão tomando óleo de coco em jejum, imagina só. Então, olha, tiveram diarreia, colesterol. Então, a coisa não foi boa, não. Eu tive que fazer um QTMR sobre isso, dizendo aos trabalhadores que, pelo amor de Deus, parem de tomar óleo de coco, porque o óleo de coco, a crosta dele fica tudinho nas paredes intestinal. Foi? A banha de coco também, né? De porco também. Então, essa crostazinha no intestino de vocês, ele tem que funcionar livre para passar a fezes. O que é que acontece? O óleo de coco, ele forma ali uma crosta e as fezes começam a ficar presas. Olha, foi tanto problema que eu encontrei com trabalhadores que eles chegaram à conclusão que tiveram que suspender o óleo de coco mesmo, viu? Obrigada pela resposta. Doutora Cristina, a mesma coisa O em óleo de relação. coco piorou, viu? Isso, a mesma coisa em relação à banha de porco, né? Teria os mesmos prejuízos? O mesmo prejuízo. Por quê? Se a gente for pegar como base a banha de porco, o que é que vai acontecer? Quando ela chega no organismo, ela vai pedrificando dentro e criando verdadeiras crostas no estômago, no esôfago. Aí, quando isso passa para a corrente sanguínea, é fatal para essa pessoa. Quem tem diabetes, por exemplo, a banha de porco vai se acabar, porque toda a circulação inferior vai ser afetada. E certamente aquela pessoa vai perder uma perna lá na frente. Por quê?
vai entupir todos os vasos sanguíneos. Então, a gente não recomenda a chamada banha de porco também, viu? Tá ótimo. Marânia, A Marânia, banha não é boa posso, por porco, imagina para vocês, né? eu posso fazer Então, uma. como que é no lugar? Marane, Só um minutinho. Doutora Cristina, a gente já deu o horário, 20 horas e 30 minutos. É, Eu acho que o assunto tem muito ainda a render. Gostaria de confirmar com a doutora se na semana que vem pode ser plexo gástrico novamente. pode sim, a gente chegou no nosso horário, tá certo, pessoal? Você já faz sua pergunta sobre a Amanda? Pergunta, eu tenho mais Essa perguntas para fazer. pergunta eu guardo para a semana. Tudo bem, eu tenho mais para fazer. Sim, meninas, vamos Fica ficar para a vamos próxima. nos acalmar. Doutora Cristina volta semana que vem com esse assunto novamente. pessoal hoje tá agitado, hein? Querendo fazer perguntas, você Que viu? bom, né? O plexo tem muitas dúvidas. Tô aqui segurando a minha aqui, ó. Daqui para quinta, para quarta-feira, vocês perdem uns 10 quilos. Certo. Perfeito, doutora Cristina. Se você quiser encerrar, nós já. Vamos encerrar. Tá bom. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de joelhos espiritualmente a teus pés, pedimos que a tua luz penetre em nossos corações, nos dê força, Senhor, e dedicação aos teus trabalhos espirituais. Sem nada reclamar, Senhor, seguimos a nossa estrada, coberta de luz e de alegria, por todos os mensageiros que nos acompanham. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Obrigado a todos.